Já de volta aqui com Bem Assim, e agora nesse bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de você cuidar da saúde dos pés do bebê. Eu tô aqui com um especialista que vai nos ajudar muito nisso. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Bom obrigada dia. pela sua participação aqui junto com a Eu gente. que Seja agradeço. muito bem-vinda mais uma vez. Mais uma que vez já faz aqui. tempo, né, que a gente se encontrou aqui o nesse Ian estúdio. era bebezinho, fez uma bagunça tremenda aqui. Coisa boa! E hoje, pessoal, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a importância da saúde dos pés do bebê, como eu falei para vocês. Eu queria entender, esse é um ponto que as mamães, os papais, né, os responsáveis, eles também precisam ficar atentos, Nath? Precisam ficar muito atentos, principalmente porque quando o bebê nasce, ele tem uma formação óssea, uma estrutura óssea muito sensível. Sim. E essa estrutura óssea, ela precisa ser entendida e respeitada. Às vezes as mães, elas querem arrumar o filho, querem arrumar o bebê, colocar uma roupinha bonita e um sapatinho que combine. Só que muitas vezes esse sapato pode acabar prejudicando a formação do pé da criança. Caramba! Exatamente. Então é importante que as mães comecem a compreender que calçar a criança, ela é uma ação desnecessária. Os médicos até recomendam, não calcem seus filhos, até ele realmente começar a engatear e a andar. Mas se for calçar, que calce com um sapato adequado, que é justamente essa proposta que a ACAE tem e traz para vocês conhecerem hoje aqui. E às vezes a gente não entende, né? Porque que muitas vezes alguns bebês ficam tirando aquele sapato, né? Isso. Ficam ali expulsando do pezinho deles. Muitas vezes é porque aquilo dali está incomodando, não é um material adequado, né? Isso. Os sapatos, eles podem trazer diversos malefícios para a criança. E um deles, o mais comum, é o incômodo, Sim. né? Quando a criança calça um sapato rígido, um sapato que não respeita a anatomia e a forma do pé do bebê, um sapato que traz um material que não permite que o pé transpire, então vai causar suor, vai causar irritação, até às vezes alergia. Um sapato com material inadequado vai trazer esses incômodos e até patologias mesmo para aquela criança, para aquele bebê. Então, quando a criança começa a raspar um pezinho no outro, já é um sinal que ela não está confortável com aquele sapato. Então, é muito comum, você tá passeando e vê a mãe, já a primeira coisa que ela faz é tirar o sapato da criança. Sim. Então, se está tirando é porque não está bom. E se não está bom, tem algo errado. Sim. E o que é que está de errado ali? É o material, é o formato, é o peso do sapato que não está adequado para aquela formação óssea que a criança tem. Eu até trouxe para vocês verem uma radiografia dos pés de um bebê. A anatomia do pé do bebê, ela é completamente diferente da anatomia de um pé de um adulto. Então, o bebê nasceu, não é um mini pé de adulto ali, é o pé do bebê. É completamente específico, é tanto A gente tem até aí, ó, a imagem que tá passando esse aí pra é vocês. o pé, é um pé de adulto, Certo. que você vê que as conexões ósseas já estão todas formadas, a calcificação está perfeita, e aí já é um pé de adulto formado. Certo. Quando você vai analisar o pé do bebê, que é uma outra imagem que eu trouxe, você pode observar que os pontos ósseos, eles não estão conectados. Caramba, é mesmo. A cartilagem ainda, ela é cartilagem, ela não tem formação óssea aí. Sim. E a partir do momento que o bebê vai se desenvolvendo, ele vai transformando essa cartilagem em osso, é o processo de ossificação, e o bebê vai começar a perder aquela gordurinha que envolve o pé. Sim. Aquela gordurinha justamente para proteger essa formação óssea que está incompleta ainda. Então é muito comum também, meu filho não calça sapato nenhum, porque tem um pé de bolo, pé de bisnaguinha. Mas esse pé de bolo e bisnaguinha é a gordura natural que eles têm para proteger essa formação óssea que a gente acabou de ver. E é importante para eles, né, ter esse pezinho. Olha que Isso. coisa mais gostosa, passando Pronto, aí. eu trouxe para mostrar aqui essa imagem porque o pé do bebê, ele tem a formação inicialmente de pé plano. Sim. Que é aquele pezinho chato. É completamente normal. É anatomicamente, a formação do pé do bebê é o pezinho chato. Com o tempo, ele vai começar a desenvolver aquela curvaturinha no pé. Sim. E essa curvatura, Mara, é importante a gente reforçar aqui que ela só é formada porque o bebê começa a ficar em pé. Então, por exemplo, quando você calça um sapato rígido no bebê, aquele sapato rígido não vai permitir que a criança faça um movimento natural, que é aquele de garrinhas, para tentar se agarrar ao solo e aí, a partir daí, desenvolver um equilíbrio. Então, quanto mais a criança desenvolve aquele movimento de garrinha, ela vai conseguir formar o arco plantar, a partir daí desenvolver o equilíbrio para começar a desenvolver a marcha, que é o quê? Que é o caminhar.
Gente, que interessante. É muita ciência envolvida no pé da criança. Eu realmente não tinha nem noção disso, mas é muito interessante a gente saber e conhecer mais. Então, um sapato rígido numa criança é completamente inadequado. Na verdade, os médicos pregam, não precisa calçar, mas se calçar, que calce algo adequado, que é justamente a proposta. Posso mostrar aqui para você? Por favor. Deixa eu pegar esse modelinho aqui, vou tirar aqui esse enchimentozinho e vou mostrar. O sapato para a criança, ele precisa ser completamente maleável. Sim. Ou seja, isso aqui no pé da criança respeita a anatomia do pé. Você vê que ele não tem um afunilamento, ele é praticamente completamente chato, porque respeita o pezinho chato do bebê. Sim, respeita a evolução, isso. né, então, dessa com anatomia. isso, a criança descalça, ela consegue, sim, pegar os dedinhos dos pés e fazer aquele movimento de garrinhas para procurar se equilibrar. Sim. O sapato rígido não permite isso. É, porque ele fica só Fica ali, rígido, né? e aí o que vai acontecer? Vai causar danos e trazer patologias que posteriormente podem trazer problemas ortopédicos. Então, assim, são sequências, escolhas erradas que fazem com que o pé da criança acabe se comprometendo e aí, de repente, trazer uma patologia até para a idade adulta também. Que interessante, né, gente? Isso. Jamais imaginava isso. A gente tem mais imagens? Vamos Eu trouxe colocar uma aí, curiosidade, que pra gente é, ver. por exemplo, para vocês entenderem o quanto que o pé de uma criança é maleável, a gente quando estuda e vai atrás de informações a respeito do assunto, a gente consegue perceber que, nas minhas pesquisas, eu descobri que existia uma cultura na China, Sim. que na época da dinastia Tang, as mulheres chinesas, as mães, elas faziam questão de dobrar os pés das crianças para deixar os pés pequenos. Pequenininhos. A gente tem escutado mesmo isso. Isso. E aí, a proposta era que quanto menor o pé, olha só que absurdo, quanto menor o pé da criança, mais a pessoa era de classe alta e talvez arrumasse um casamento melhor. Mas eu trouxe isso só para vocês entenderem como o pé da criança é maleável. Sim. São deformidades que foram causadas propositalmente. Mas no caso de uma mãe que calça uma criança com um sapato inadequado, ela não tem nem consciência do mal que está fazendo ali. Sim. E o interessante, Mara, é que a criança ela precisa de estímulos táteis para desenvolver até a parte psicomotora, a parte neural. Quanto mais estímulos, quanto mais contato com os diferentes tipos de solo, textura, ela vai desenvolver melhor a fala, vai desenvolver melhor a motricidade dela. Então, é um âmbito de preocupações que a gente precisa ter Sim. consciência para que a criança desenvolva de maneira saudável. Por exemplo, o meu filho, até os 3 anos e meio, só calçava esse sapato. Ele não queria saber de outro, até porque eu também não oferecia. E é impressionante ver a evolução dele, como ele brinca, como ele corre hoje. E você percebe um pouquinho de diferença, porque ele é rápido, ele é ágil, ele sobe em árvore. O pé dele já tem a formação já da curvinha do pé. E aí você consegue perceber uma criança que cresce calçando sapatos adequados para aquelas que calçam sapatos que talvez possam trazer algum tipo de problema. Gente, que interessante, né? Coisas que a gente jamais imaginava. Isso. E como foi que você começou, né, a trabalhar com esse tipo de sapato? Justamente quando eu estava grávida, Sim. Eu sou da turma do conforto, né? Eu gosto de coisas mais Adoro também. confortáveis. Então, quando eu comecei a montar o enxoval dele, eu via sapatinhos maravilhosos, mas quando eu tocava no sapato, quando eu sentia o peso, eu falei, não, gente, não é possível que isso aqui seja uma coisa boa para uma criança que tem um pé tão frágil, tão minúsculo, sofrer uma agressão. Sim. Na minha concepção, quando você calça um bebê com um sapato pesado, plástico, que transpira, que incomoda, para mim aquilo ali é uma agressão. Então, a partir daí, a gente foi buscar, no caso eu e meu esposo, estamos sócios, a gente foi buscar alternativas que pudessem trazer um conforto. E eu encontrei esse tipo de sapato que já era bem comum na Europa, nos Estados Unidos, inclusive em regiões da Austrália também. O que se calça em bebê é isso aqui, não existe praticamente nada além disso. E a gente conseguiu trazer esse formato aqui para Alagoas, porque não existia aqui, então a gente em Alagoas praticamente abriu esse mercado. E hoje a gente tem crianças que acompanham a gente desde da barriguinha da mãe, desde as fotos da barriguinha da mãe nos ensaios de gestante, até hoje que usam esse tipo de sapato. Então foi uma proposta que a gente trouxe para Alagoas. A marca Acaé é uma marca alagoana. Sim. O nome Acaé é um nome que faz alusão aos povos indígenas, que são os povos que têm os pés mais saudáveis. Por quê, Mara? Porque andam descalço.
E aí, por andar descalços, eles conseguem desenvolver de maneira adequada e correta a formação do pé. Porque a gente, na evolução, a gente era o quê? Era caçador, coletor e vivia desbravando florestas, desbravando territórios para conseguir alimento e sobreviver. E os povos indígenas, eles têm essa característica de trazer essa saúde dos pés. Que coisa linda. Muito legal, gente, de contar essa história novamente, que já faz tempo que Nath veio contar essa história pra gente. E a gente tá aqui revivendo, redescobrindo tudo isso, é muito legal. Desde o sentido, o significado do nome, né, Acaé, do porquê desse nome, como também, é claro, conhecer um pouquinho desses produtos. E eles passam por toda uma produção, são feitos em couro? O produto dele é um couro têxtil. Sim. É um couro que ele é quimicamente aprovado para a criança. Não tem, na verdade, não tem produtos químicos aqui que possam interferir em algum tipo de alergia. Não vai ter isso, é um couro têxtil. O soladinho é feito em camurça natural. Sim. Esse soladinho aqui, ele é antiderrapante. Às vezes a preocupação também, mas ele não vai escorregar. Não vai escorregar. E essa estrutura dele aqui na parte do tornozelo, ela tem uma estrutura elástica. É ajustável. É ajustável, que tem dois benefícios aí, que é o quê? Fazer com que segure no pé da criança. É um sistema de fácil calçar, então eu abri aqui, coloquei o pé da criança, já fiz esse movimento da calçada, eu brincava muito, até você e meu esposo, você consegue calçar a criança. Ele ficava danado comigo, mas ele, isso aí eu consigo calçar. Então ele conseguia arrumar a criança, porque às vezes é até difícil de calçar uma criança com um sapato que não é adequado. E essa estrutura elástica também, ela vai ter um benefício financeiro, econômico, porque o pé da criança vai crescer, ela vai acompanhando o crescimento do pé. Então ela tem uma maior usabilidade, as mamães amam isso, né? Que legal. A criança perde sapato muito rápido. Eu falei, aqui não. Aqui você vai usar realmente até ficar no tamanho adequado. E os pezinhos de bolo, né? São os pezinhos gordinhos. Eles conseguem calçar porque isso aqui é ajustável. E o sapato rígido tradicional, ele não tem essa possibilidade. Então, aperta, deforma, causa incômodo, traz problemas ortopédicos, que podem atrapalhar na marcha, pode atrapalhar até na formação óssea do joelho também. A pisada pode ficar errada. Então, assim, a criança nasce com o pé chato. E com o tempo ela vai desenvolvendo aquela curvatura do pé. Vamos respeitar, né, essa evolução, esse processo. O processo de crescimento da criança. Ótimo. E, Nath, vocês calçam crianças até quantos anos? Esse modelinho aqui, ele vai do recém-nascido, que não tem nenhuma contraindicação, né? Os médicos pregam, não calce. Mas aqui, por ele ser completamente maleável, não tem contraindicação. Certo. Então, desde os recém-nascidos até o tamanho 22, 23, que é o tamanho maior. Certo. O Ian, ele calçou até 3 anos e 7 meses, porque realmente foi onde estava no limite de calçar e ficar saudável. Porque se apertar também, não vai adiantar. Então, desde o recém-nascido até 3 anos e meio ali, a gente consegue calçar uma criança de maneira adequada, com estilo, o bebê fica arrumado o passeio inteiro, o médico não vai reclamar, nem o pediatra. A mamãe vai ficar feliz porque vai trazer saúde para o bebê, vai ficar bonitinho, não vai cair do pé, não vai perder o sapato, que é muito como você vê aqui, a criança andando e está só um sapatinho, né, no pé, não vai perder. Então, são muitos benefícios que a gente traz para as mamães aqui de Alagoas. E não só aqui em Alagoas, mas temos também distribuição em várias partes do país já. Que legal. Porque a gente quer que as mães, elas tratem isso como item de enxoval. Tenham essa conscientização, né? Não precisa comprar 1 milhão de sapatos, precisa comprar esse sapato, porque ele é o certo, é o que vai durar, é o apropriado. São o que os médicos hoje recomendam, inclusive vários ortopedistas estão recomendando o Acaé. Olha, não precisa calçar, mas se for calçar, calça aquele sapato da Acaé. E eu tô ficando muito feliz com isso, por esse reconhecimento, né? Coisa boa. E tem até um detalhe. Crianças que têm sensibilidade extrema ao calçar, ao toque, por exemplo, os autistas, eles não conseguem normalmente calçar sapatos, mas esses aqui eles conseguem. Eles aceitam calçar, porque não traz incômodo, é como se fosse uma meinha, né? E tem estrutura de sapato, vai proteger como um sapato. Não dá para deixar a criança descalça o tempo inteiro. Naquela fase que ela está andando, em casa está protegido, eu sei que o ambiente está seguro, mas na rua, como é que eu posso fazer com que essa criança passeie de maneira segura e esteja calçada? Esse sapato ele vai proteger. Apesar de ser uma fina camada de couro, é um couro bem resistente. Coisa boa, coisa linda. E como é que o pessoal então pode fazer para encontrar em Acaé? Pronto, nós temos nosso canal de vendas hoje através do Instagram, que é use, do verbo usar, use Acaé.
E lá dentro do Instagram a gente tem nosso catálogo de vendas, que pode fazer o pedido por lá também. A gente entrega em Maceió, entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, a gente faz consultorias também com as mamães que têm dúvida. Sim. A mamãe está grávida ou está puérpera, acabou de ter neném, não pode sair de casa, a gente manda a malinha. Tudo para atender aquela mãe da melhor maneira possível. Que coisa linda! Então, use a CAE Isso. lá no Instagram. Vocês podem buscar mais informações. Mas eu adorei, aqui foi uma verdadeira aula para a gente aprender sobre a importância da saúde dos pés dos bebês. Nath, muito obrigada pela sua presença eu que aqui agradeço. junto com a gente. Adorei tê-la aqui de novo. Sim. E a gente poder relembrar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né? E às vezes, mamães, a gente não tem nem noção, nem ideia. Então, que fique aí esse alerta para vocês cuidarem da saúde dos pés dos bebês de vocês. Buscarem sempre sapatos mais confortáveis e maleáveis, o máximo possível. E respeitar esse processo, né, de evolução do pezinho do bebê, da anatomia do pé. Claro, isso é muito importante. Com certeza, quem faz todo o acompanhamento com os pediatras e ortopedistas sabe disso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço por estar aqui. Coisa linda, adorei. Bom demais. Obrigada, viu? Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí.